Olá, a gente vai fazer aqui então a coleção completa da Chapeuzinho. Vai ser a Chapeuzinho, a vovó, o caçador e o lobo mau. Então, aqui tem a vovozinha, naquele mesmo estilo que a gente já tá fazendo cabecinha quadrada. A cabeça ela mexe, os bracinhos são flexíveis também. E aqui tem vários acessórios diferentes, né, como os óculos, que eles também são removíveis, esse chale e a bengalinha. A gente vai fazer ela toda usando agulha de 2 milímetros, os olhinhos são achatados de 12 milímetros, e aqui embaixo na descrição tem o link dos 3 vídeos que a gente precisa para concluir essa peça. O primeiro é só da cabeça, né? Então você vai lá e faz a cabecinha na cor que você quiser, para a pele. E depois a gente vai fazer aqui o corpinho completo. E por último, o vestido e esses 2 acessórios aqui. Porque senão vai ficar muito grande, um vídeo inteiro só de 4 horas. Então, eu separei em 2. Então, nessa primeira parte, a gente vai ver aqui todo o corpinho dela. E também tem na descrição o PDF, caso você queira adquirir e fazer a sua própria receitinha. Primeiro, a gente vai começar aqui com o braço, porque depois, quando a gente for fazendo o corpinho, a gente já emenda o bracinho todo junto e termina o corpo de uma vez. Então, começa aqui com um anel mágico e 6 pontos aqui dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pode fechar o anel mágico aqui, ó, puxando. Nesse último pontinho, vou colocar um marcador. E nessa próxima carreira, eu vou começar fazendo aqui um ponto e um aumento. Vou só intercalando. Faz aqui, ó, um ponto. Do ladinho, um aumento. E a gente vai intercalando até completar aqui, chegar no marcador, e a gente fica com 9 pontos. Agora eu vou passar esse marcador pra cima. Temos 9 pontos. Vou fazer uma carreira contornando os 9 pontos que a gente tem. Um pontinho para cada. E aqui, ó, a gente já vira pro lado certo, tá? Já passei o marcador para cima. Agora vou fazer 3 pontos aqui. 1, 2, 3. 2 diminuições seguidas. Pra gente fazer essa diminuição, eu vou virar aqui o ganchinho da agulha pra cima, que fica mais fácil. A diminuição a gente vai juntar 2 pontinhos num ponto só. Então, essas próximas 2 alcinhas aqui desse ponto e desse outro, a gente vai pegar com esse ganchinho da agulha. Encaixa aqui o primeiro, vou pegar do segundo, encaixei aqui na agulha. Já vira o cabo para baixo, pra gente continuar costurando normalmente. Aperta assim um pouquinho. E agora, eu vou terminar fazendo um ponto baixo comum, que é trazendo o fio, passando aqui por dentro dessas 2 alcinhas. Laça e tira tudo. Fizemos uma primeira diminuição. Vamos para a segunda. Viro o ganchinho para cima, pego a primeira e a segunda alcinha, ganchinho para baixo. Aperto um pouquinho aqui. Vou puxar esse fio passando por dentro dessas 2 alcinhas, laça e tira tudo. E agora eu termino com 2 pontos. Temos aqui 7 pontinhos. Deixa eu terminar aqui esses 2. 1, 2. Vou organizar, ó, puxar aqui esse marcador. Vou colocar esses fios aqui pra dentro. Esse fiozinho aqui do anel mágico já vai servir como enchimento da mão. Não vai ter enchimento, a gente não vai colocar. E aí eu vou passar o marcador pra cima, como de costume. E vou deixar ele guardado aqui dentro também.
Pronto, guardei tudo aqui dentro, porque assim a gente vai ficar com a peça, já que ela é tão pequenininha, mais limpinha, né? Só tem aqui o fio do novelo e tá marcado aqui onde que a gente fez o último ponto. Agora eu vou subir 9 carreiras, contornando esses 7 pontos. Tão pequenininho aqui, que fica bem mais fácil se não tiver nada atrapalhando, principalmente o marcador. Então, a gente vai fazendo, ó, aqui os pontos, um em cima do outro. E aí, quando der aqui 9 pontinhos, um em cima do outro, bem nesse ponto aqui, no marcador, eu sei que chegou. Ó, o bracinho vai ficar desse tamanho. Então, fazendo aqui essas 9 carreiras. Chegou no final, corta o fio, não precisa ser grande. E aqui a gente vai puxar ele assim, ó. E aí, esse fiozinho aqui, eu vou passar ele, ó, nesse próximo ponto, ali pra parte de dentro. E puxa aqui, ó. Desse jeito. Vamos começar aqui o pezinho. A gente vai fazer exatamente esse pezinho aqui com esse chinelinho. Por isso que a gente já vai começar com essa cor escura. Depois a gente troca pra cor da pele da vovozinha. Vou começar aqui com um pouquinho de fio na frente. Um nó corrediço. E 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou pular essa primeira correntinha, nessa segunda, nessa parte aqui de trás. Vou voltar aqui, ó, fazendo ponto baixo. Vou fazer 4 pontos baixos, ó. Já fiz 1, 2, 3, 4. Nesse último, vou fazer 5 pontos juntos. Então, aqui dentro desse último aqui, 5 pontos. Pega aqui todos os fiozinhos. 1, 2, 3. Repara que ele já tá virando, né? E aí, esse fiozinho aqui do começo, do nó corrediço, a gente deixa ele já ali pra trás, ó. Passa aqui pra direita. E aí, ele já vai ficar lá pra dentro do sapatinho. Vou terminar aqui. Esse é o 4. Mais um, 5. Então, já viramos a peça. Agora, nessa parte aqui, a gente tem que fazer 4 pontos. Vou mostrar que dá pra perceber certinho aqui, ó, cada pontinho. 1, 2, 3, 4. Então, a gente pega aqui nessas 2 alcinhas do ponto. Fica bem mais apertadinho, porque a gente tá fazendo 2 pontos, né? Um na parte de trás e o outro na parte da frente. Então, ele vai ficando mais apertado mesmo, mas é essa a ideia, pra não ficar com buraquinho. E aqui o último ponto. Vou colocar um marcador, separei esse rosinha aqui, que é uma cor que a gente não vai usar, pra poder marcar. Temos, então, 13 pontos. Já vou começar a segunda carreira no primeiro ponto aqui, ó, encaixa certinho. Vou começar com um aumento, então 2 pontos aqui dentro desse mesmo ponto. Agora, 3 pontos. 1, 2, 3. Chegamos nessa lateral aqui, onde a gente fez os 5 pontos, eu vou fazer 5 aumentos. Um aumento para cada pontinho que a gente tem nessa lateral. Agora, para terminar, mais 3 pontos. 1, 2, 3. E aqui onde tá o marcador, vou fazer um aumento. Então, 2 pontos aqui. Terminamos essa carreira aqui com 20 pontos. Vou passar esse marcador pra cima. Agora, a gente vai trocar de cor. A gente segura desse jeito. Tá vendo que tem 2 fiozinhos aqui? A gente passa a agulha por dentro. Aqui, ó, desses 2. Desse jeito, bem no meio do ponto. Aí, do outro lado, também tem outros 2. E aqui, eu vou deixar só um pouquinho do fio, que vai ser a pele, pra trás. E vou puxar aqui dentro. Já fizemos a troca de cor. Nessa próxima carreira, a gente vai fazer 20 pontos baixíssimos, pegando na alça de trás.
Então, encaixa aqui no meio do ponto e usando só a alcinha lá atrás, a gente faz aqui o baixíssimo, que é só puxar pra frente e já tirar da laçadinha que tá na agulha. Ó, por toda a volta desse jeito. Agora que eu já fiz alguns, eu consigo aqui finalizar esse roxo escuro. É só puxar, ó, que ele fica aqui certinho. E aqui eu posso cortar o fio e fazer 2 nós, que a gente já vai arrematando. 1, 2. E tá pra parte de trás, né, que vai ficar esse nozinho ali pra parte de dentro. Então, já tá certinho. E aí, a gente faz aqui esse baixíssimo por toda a volta. A gente tem 20 pontos, então são 20 pontos baixíssimos. Cheguei aqui no último ponto pra fazer o baixíssimo. Aqui nem precisa passar o marcador. Agora, a gente vai fazer 20 pontos baixos também, pegando na alça de trás. Então, bem aqui no meio, usando só essa parte aqui mais clarinha, o fio que a gente tá usando pra pele, pegando na alcinha de trás, ela que vai sustentar o meu ponto baixo. Eu faço um ponto baixo aqui. Então, usando só a alcinha ali de trás, ponto baixo. Assim, por toda a volta. Desse jeito, a troca de cor aqui, ó, fica certinha. Tá vendo? Não vai ficar aquele zigue-zague, geralmente, quando a gente faz essas trocas. Vou passar o marcador aqui pra cima, que agora a gente voltou a fazer pontos baixos. E então, vamos começar aqui na frente a diminuir para fazer o formato aqui do pezinho. Então, vou começar aqui com 5 pontos normais, ó, pegando os 2 pontinhos mesmo, as 2 alcinhas do ponto. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, 5 diminuições. Aqui eu vou virar o cabo da agulha pra cima e vou pegar as próximas 2 alcinhas. Aqui, ó, da frente só. 1, 2. Já bota o cabo pra baixo, aperta um pouquinho, traz o fio pra frente, laça e tira tudo. Foi a primeira diminuição. 2. Deixa bem apertadinho. 3. 4. 5. E eu vou terminar aqui com 5 pontos. Até chegar ali no marcador de novo. 1, 2, 3, 4, e em cima do marcador, o 5º. Vou passar esse marcador pra cima. Aqui a gente já consegue organizar um pouquinho desses fios que ficaram ali pra parte de dentro, né? Vou colocar todo mundo aqui, que assim vai ficar mais limpo o trabalho. Ó, já tem um pezinho em formação. Próxima carreira, começo com 3 pontos. 1, 2, 3. Agora, 2 diminuições seguidas. Aperta aqui para não deixar buraco. Fiz a primeira. E a segunda. Agora, um ponto baixo só, aqui. Vai ser no meio, entre as diminuições. Agora, a gente faz de novo 2 diminuições seguidas. Bem apertado. 1. 2. Termino também com 3 pontos. 1, 2,
3. Vou passar esse marcador para cima. Temos, então, 11 pontos. E agora eu vou fazer 2 carreiras contornando esses 11 pontos. Agora que a gente já tá um pouquinho mais distante aqui do começo, vou deixar aqui de lado, a gente vai fazer essa carreira aqui, que é o que vai sustentar a vovozinha de pé. Repara nessa carreira aqui de ponto baixo que a gente vai pegar. E aí eu consigo deixar esse pezinho assim parado, porque sozinho aqui, ó, ele não fica não. E aí também não precisa colocar nenhuma peça de plástico ali dentro para poder parar de pé. Ó, assim é certeza que fica. Então, voltando aqui com o fio roxo escuro, a cor que você estiver fazendo aqui a solinha do chinelo. Vamos fazer aqui essa alcinha, deixa ela esperando e depois a gente contorna aqui embaixo. Eu vou deixar um pouquinho de fio aqui, só o suficiente para a gente conseguir fazer 2 nós. E aí começa com um nó corrediço, aperta, 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora eu vou cortar o fio aqui do mesmo tanto que eu deixei aqui no começo. Pode tirar da agulha. E aí, esse último fiozinho aqui, a gente vai puxar o fiozinho que a gente cortou. A última correntinha, ela vai acabar ficando como esse primeiro nó aqui, ó. Quando a gente puxa, vira exatamente esse primeiro nozinho. Então, vão ficar 7 correntinhas visíveis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? Porque assim não desmancha também. Isso aqui vai ser a parte que a gente vai colocar aqui em cima depois. Agora, deixa um pouco de fio aqui também. Nó corrediço. Pronto, já temos o fiozinho aqui na agulha. A gente já pode, de cabeça para baixo aqui, fazer uma carreira inteira de ponto baixo, contornando os 20 pontos que a gente tem, pegando nessa alcinha aqui que sobrou. A gente fez 20 pontos baixíssimos com a cor aqui que a gente está usando para pele, então sobraram essas alcinhas aqui. Você pode começar logo nessa primeira, só que tá vendo aqui que já tem um degrauzinho, né, essa troca de cor? Eu prefiro começar nesse canto de cá, que aí não vai ficar uma troca em cima da outra para evidenciar ainda mais. Então, vou começar aqui no cantinho, ó. 2 pontinhos aqui pra lateral. Tanto faz onde você vai começar. Já peguei a alcinha e faço aqui o ponto baixo. Na próxima alcinha, ponto baixo. Aí vem aqui o degrauzinho, né? Porque ele é um pouquinho mais ali embaixo. Se você preferir, pode virar a agulha assim, com o cabo pra cima, que fica um pouco mais fácil pra gente poder pegar essas alcinhas. Então, é um pontinho pra cada. Cheguei aqui no final, o último pontinho. Vou cortar o fio, que não precisa ser grande. E aí, a gente já vai terminar essa parte aqui de baixo do pezinho. Olha só como é que fica bem maior o chinelinho, né? Fica bonitinho pra ele poder parar de pé. Vou encaixar aqui a agulha comum no primeiro fio, o do começo. Vou espetar ele bem pertinho aqui e sair num ponto qualquer aqui, ó, dessa parte de trás, no meiozinho. Pronto. Agora, esse maior. Com esse aqui, eu vou pular esse primeiro ponto, vou no segundo, vou encaixar ele passando a agulha lá pra trás. Ó, puxa aqui, que aí todo mundo ficar aqui no mesmo tamanho. Agora, vou voltar ali, encaixando na metade do ponto, entre as alcinhas, e leva lá pra trás também. Ó, e puxa, e aí repara que a gente acabou fazendo aqui o formato de um ponto também. Esse aqui é um ponto falso, pra gente usar como arremate. Vou espetar aqui bem pertinho e vou sair aqui no mesmo lugar, ó, que eu encaixei aquele outro. Não pode puxar muito aqui, senão vai acabar deformando, e é pra ficar assim, ó, certinho. Tá vendo aqui? A gente nem sabe qual é o ponto intruso. Dá todo mundo igual. E aqui eu vou fazer 2 nós. Se a gente puxar muito, aqui vai entrar. E aí,
vai ficar deformado. 2. Vou cortar a rente. E aí, tá vendo aqui o nozinho? Assim, passando. Aqui eu vou empurrar esse nozinho pra dentro. Com a pontinha da tesoura ou de uma pinça e guardou ele pra parte de dentro. Agora, esses daqui. Vou encaixar na agulha também. Aqui, a gente vai espetar bem do ladinho, aqui ó, no cantinho, entre a pele e o chinelinho. E eu vou trazer aqui, ó, pra essa parte também do meio do chinelo, em qualquer ponto. Agora eu vou organizar as alcinhas para que as correntinhas fiquem todas certinhas assim pra cima. Ó, direitinho até o outro lado. Vou encaixar isso aqui na agulha também. E aí, mirando assim, ó, mais ou menos aqui na próxima lateral, entre a pele e o chinelinho, vou sair ali no mesmo lugar, porque assim fica muito mais fácil pra gente arrematar. Tem que ser no mesmo lugar exato, senão o nozinho ele não vai entrar. Passa aqui, ó, e aí o último confere para ver se as correntinhas estão bonitas para cima. E estão. Olha esse chinelinho, gente. E aí aqui 2 nós. Aqui a gente consegue apertar mais, porque quanto mais a gente aperta, mais pertinho aqui vai ficando essa alcinha do chinelo. Então aqui pode apertar. 1, pode apertar ainda mais no 2. Do mesmo jeito, corta a rente e aí empurra o nozinho. Pronto, já temos aqui, ó, chinelinho pronto. Vou colocar um pouquinho de enchimento nessa parte aqui do pé. É pouquinho mesmo, porque também nem tem tanto pé assim. Vou usar a ponta da tesoura para poder mirar nessa parte aqui da frente primeiro. Não vou fazer só uma bola e encaixar aqui, senão vai ficar tudo preso no tornozelo e o pezinho vai ficar murcho na frente. Então aqui eu vou mirar assim, de ladinho, encaixando ali na frente. Pronto. Agora, o calcanhar não tem nada, então vou mirar um pouquinho nele, encaixar reto. Não pode colocar muito enchimento, porque senão esses pontos vão abrir. E aí quando abre fica feio, a gente consegue ver o enchimento lá dentro. Vai ficar várias bolinhas aqui, o ponto vai ceder e a gente vai conseguir observar o enchimento, aí fica feio. O pezinho já tá durinho. Depois dessas 2 carreiras, que a gente fez de 11 pontos, pode largar agora esse roxo escuro, tá? A gente vai voltar aqui só pra pele. Vou passar esse marcador pra cima. E aqui a gente vai fazer essa carreira, é como se fosse um joelhinho. Vou fazer 4 pontos. 1, 2, 3, 4. E aí, 3 aumentos seguidos nesses 3 pontos aqui do meio. Ver se ele realmente tá aqui no meio. Você faz os 3 aumentos. No mesmo lugar, o outro. Então, já fiz aqui o primeiro aumento. No próximo. O segundo aumento. E aí, por último aqui, o terceiro. É tudo muito pequenininho, então nem tem panturrilha. Então, já virou aqui um joelhinho. E eu termino também com 4 pontos, do mesmo jeito que eu comecei. Ficamos, então, com 14 pontos. Vou passar esse marcador pra cima. E aqui, até então, os 2 pezinhos são completamente iguais, tá? Então, você vai fazer o outro até aqui também. Mas, vamos terminar esse primeiro pezinho, que assim a gente consegue cortar o fio. Depois você volta e vai fazendo até aqui de novo. Depois a gente já emenda no segundo. Então, para esse primeiro pezinho, eu vou fazer aqui uma carreira contornando esses 14 pontos. Terminei essa carreira,
Pode passar o marcador aqui pra cima, não, na verdade nem faz muita diferença. E aí, ainda é no primeiro pezinho. A gente vai fazer agora só 12 pontos, a gente não vai terminar a carreira até o final. Conta aqui os 12 pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, o último aqui, 12. Agora eu posso cortar o fio. Não precisa ser longo. Pode puxar aqui. E aí eu vou levar ele aqui pra trás. Então com a agulha assim de cima pra baixo, nesse próximo pontinho, eu só passo o fio aqui, ó, puxando ele aqui pra dentro. Desse jeito. E deixa esse primeiro pezinho ali quieto. Pode tirar esse marcador também, bom, você já aproveita pra recomeçar aqui o segundo pezinho. E aí a gente vai fazer o segundo pezinho até a carreira 10 também, onde eles são iguaizinhos. Já aqui, nesse segundo pezinho, fui até a carreira 10, vou passar esse marcador pra cima. Agora eu vou fazer mais uma carreira contornando os 14 pontos. Nesse segundo pezinho a gente vai fazer, sim, 2 carreiras. Não vai ficar um maior do que o outro. Na verdade, isso aqui vai deixar exatamente retinho. Mesmo parecendo que essa aqui vai ter uma carreira a mais. Eu fui, então, até o final, fazendo 2 carreiras, contornando aqui os 14 pontos que a gente tem. E aí, parece que essa perninha aqui, a segunda perninha, tem mais carreiras do que a primeira. E aí, vou colocar aqui uma do lado da outra, assim fica difícil, né? Mas uma assim do lado da outra, pra ver que elas têm o mesmo tamanho. Aqui, nessa última carreira da primeira perninha, a que tá cortada, a gente só fez 12 pontos. Apesar de não ter ido até o final, ela preencheu essa carreira toda aqui na parte da frente. Então, acaba ficando ali, ó, como se tivesse uma carreira completa. E aí a gente precisou, então, completar 2 aqui, seguindo a receita certinho. Não vai ter problema não, mesmo se você não estiver entendendo essa explicação. Agora a gente vai caminhar aqui com 5 pontinhos até chegar a essa parte do meio pra gente conseguir juntar os 2 pezinhos. Então, aqui, ainda no segundo pezinho. A última carreira vão ser de apenas 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. A partir de agora a gente vai zerar essa contagem, não vai ser mais perninha 1 ou 2, a gente vai começar do 1 para poder subir e unir as pernas. Então, a partir dessa segunda perninha aqui, vamos fazer 2 correntinhas. 1, 2. Agora eu vou pegar a primeira perninha, deixa essa aqui na agulha. Pega a primeira perninha e eu vou encaixar a agulha naquele pontinho que eu levei o fio lá pra trás. Ó, nesse pontinho aqui. Pronto. Segura o fio de novo aqui do novelo, deixa bem juntinho aqui, ó. E agora a gente vai fazer aqui essa primeira carreira. O que tá escrito 14 pontos e 2 aumentos por 2 vezes. Vou fazer aqui os 14 pontos, que é contornar essa perna toda. Então, vou contar para ter certeza que eu tô passando por todos os 14 pontos. Eu largo essa perninha aqui, deixa ela solta, não precisa se preocupar, só segura que você tá realmente costurando. E continua contando. 12, 13, o último pontinho aqui da perna, 14. Agora a gente vai fazer 2 aumentos, né, seguidos. A gente vai pegar esses aumentos nas alcinhas que a gente fez aqui no meio de separação das pernas. Então, aqui pela parte de trás do calcanhar, a gente vai virar aqui para ver se tá bonitinha essa correntinha. Ó, tá certinho, porque como a gente soltou esse primeiro pezinho, é possível que ele tenha dado uma girada, assim. E aí, a gente virando aqui, ó, não tá bonito. Aí a gente vai organizar para ficar certinho.
A gente vai pegar essa alcinha aqui, ó, de baixo. Então, ó, organiza aqui. Até vira o ganchinho da agulha pra gente poder pegar essa alcinha aqui da parte de baixo, ó. E aqui dentro eu vou fazer um aumento. Então, 2 pontinhos aqui. Um no mesmo lugar, o outro. São 2 aumentos, como tá na receita. Então, na próxima correntinha, eu vou até virar aqui, ó, pra ficar fácil da gente pegar ali, ó, a correntinha que antes estava embaixo, agora fica em cima. Pra poder fazer também 2 pontos, que é o meu aumento. Então, já fizemos aqui 14 pontos e 2 aumentos. Só que tem vezes 2. A gente só fez até então vezes 1, né? Fez aqui os 14 pontos, 2 aumentos. A gente vai fazer de novo, começando aqui os 14 pontos. Que é circulando essa outra perninha de cá. Então, ó, aqui já tem gente. Então, não posso encaixar aqui. Vou no próximo pontinho. Deixa bem apertadinho para não ficar com buraco entre as pernas. E começo a contar de novo. 1, 2 e continua. 13. Ó, é importante contar porque aqui parece que esse aqui é o último pontinho. Só que na verdade tem mais um aqui, então a gente tem que contar para saber certinho, tá? 14. Agora os 2 aumentos. Repara aqui que sobrou as 2 correntinhas daquelas alcinhas. Então vou pegar nessa primeira aqui e fazer 2 pontos para fazer o meu primeiro aumento. Nessa aqui, ó. Primeiro pontinho no mesmo lugar. O segundo. Aí do ladinho aqui, ó, já pega a próxima correntinha, a alcinha. Um, encaixa aqui, outro. Esse aqui agora vai ser o último ponto. O ponto que a gente vai colocar esse marcador. Já até tirei ele da perna e eu vou passar ele pra cá. Aqui vai ser o final de cada carreira. Agora nós temos 36 pontos. E eu vou contornar fazendo 3 carreiras com esses 36 pontos. É muito importante que nesse primeiro ponto aqui, nessa primeira carreira inteira, a gente conte para ver se tem realmente 36. Porque o primeiro pontinho, ele fica muito apertadinho. Ó, esse aqui, deixa eu tirar aqui. Esse aqui é o bonito. Mas ele não é o primeiro. É esse aqui que tá bem espremidinho. Esse aqui é o primeiro. Aqui, ó. Então, conta, vai fazendo, vai contando. Porque se você chegar em cima do marcador e só tiver 35 pontos, quer dizer que você pulou aquele primeiro. Mas não precisa desmanchar para poder pegar aquele pontinho lá. Quando você terminar a primeira carreira e ver que só deu 35, faz mais um. Então, você termina aqui com um aumento. Pra gente ter certeza que tem os 36 pontos. E depois você continua as outras 2 carreiras fazendo os pontos normalmente. E aí é certeza que vai ter os 36, não precisa nem contar mais. Subi aqui as 3 carreiras. Agora a gente vai fazer 4 pontos e uma diminuição. Não precisa separar, não. Então, só conta assim os 4. 1, 2, 3, 4 e diminui. No final dessa carreira, a gente fica com 30 pontos. Aí eu vou passar esse marcador para cima e fazer uma carreira contornando os 30 pontos. Agora a gente vai fazer 3 pontos e uma diminuição. 1, 2, 3 e diminui. A gente vai fazer assim por toda a volta. E aí, no final aqui, a gente vai ficar com 24 pontos. Passo o marcador para cima e depois 5 carreiras contornando esses 24 pontos. A maior parte do corpinho. Depois das 5 carreiras, a gente vai colocar, então, o bracinho. E aí, primeiro eu vou começar aqui fazendo 5 pontos. E eu já coloquei enchimento até aqui essa parte da cintura. Tá bem fofinho já. Depois dos 5 pontos, a gente vai encaixar o braço. E aqui, deixa assim, ó, já na agulha. Eu vou pegar o bracinho aqui. Naquele pontinho que a gente levou lá pra trás, o fio, no mesmo ponto, eu já vou encaixar ele aqui, ó.
E aqui a gente já vai começar a trabalhar só no braço. Então, vou fazer 7 pontinhos pegando aqui no braço, ó. Já vai contando, porque são só 7. Pode largar o corpinho e segurar só o braço. 2. 3. 4. 5. 6. E aí, aqui em cima, o último pontinho, 7. Vou encaixar no próximo ponto aqui do corpo. Deixa bem apertado, então puxa aqui, ó. E nessa parte da frente, vou fazer 13 pontos, que é pra gente poder chegar lá do outro lado. Ó, 1, 2, e a gente vai contando. 3, então esse primeiro bracinho aqui já tá encaixado. Fiz os 13 pontos, agora eu vou encaixar aqui também, ó, pegando o outro bracinho no mesmo lugar, daquele fiozinho que leva lá pra trás. Deixa bem apertado aqui e aí a gente faz os 7 pontos no bracinho também. Ó, vai contando aqui pra ter os 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acabei encaixando um do lado e não exatamente em cima, mas não tem problema nenhum. Termino aqui com os 7. E aí, pra terminar aqui, 6 pontos. A gente vai aqui, ó, no próximo pontinho que tá livre do corpo. Encaixa, deixa bem apertadinho. Procura fazer o mais apertado possível esse primeiro ponto para não ficar com buraco embaixo do braço. 1, 2, 3, 4, 5 e cheguei aqui em cima do marcador 6. Eu vou passar o marcador para cima. Agora, nós temos 38 pontos, porque a gente também conta com esses 7 aqui de cada bracinho. Esse fio que tá aqui no meio do braço, deixa ele. Vou encaixar ele até aqui pra dentro. Daqui a pouquinho a gente faz o nó. Por enquanto ainda não. Vamos pra próxima carreira. Agora a gente começa a fazer o ombro. E eu vou começar aqui com uma diminuição. Fiz a minha diminuição. Agora eu vou fazer 3 pontos e uma diminuição. Aqui, ó. Vou fazer só essa primeira. Pra você perceber que a gente vai passar pelo braço. 1, 2, 3. E aí a diminuição já vai ser aqui, ó, no bracinho. Bem na parte de trás do braço. Peguei o primeiro e o segundo. Agora a gente termina aqui a diminuição. Viu? Então, continua assim, ó, 3 pontos e uma diminuição. O próximo vai ser uma diminuição bem aqui na frente, mas não precisa se atentar a isso. Só conta 3 e uma diminuição. A gente vai fazendo por toda a volta. E aí, quando chegar aqui no final, em cima do marcador, a gente vai colocar um ponto sozinho. E a gente termina essa carreira com 30 pontos. Agora a gente vai fazer de novo 3 pontos e uma diminuição. Mas agora a gente vai conseguir terminar certinho com a diminuição aqui e a gente termina com 24 pontos, voltando para a mesma quantidade que a gente tinha aqui nessa cinturinha. Então, só conta 3 pontos e uma diminuição. 2, 3 e aí diminui. E a gente continua fazendo assim por toda a volta. Terminei essa carreira de 3 pontos e uma diminuição.
Agora eu vou abrir esses bracinhos aqui, a gente vai colocar um arame para ele poder ficar articulado e a gente conseguir fazer as poses assim como a Chapeuzinho. Lembrando que esses bracinhos não tem enchimento. Então, vou pegar esse arame aqui, um pedaço pequenininho, e a gente vai medir aqui com o bracinho aberto, de uma ponta até a outra. Chegou aqui na ponta, vou dobrar, e a gente vai fazer a volta aqui, ó, do mesmo tamanho. Até sobrou aqui, então vou cortar aqui para diminuir, não precisa disso tudo. Vou segurar essa pontinha aqui, e aí essa ponta, vou segurar as duas pontinhas. Essa curva aqui, eu vou trazer aqui pra cima, abrindo, ó, a lateral desse jeito. Segura. Vou encontrar aqui. Assim, cada lateralzinha dessa aqui é o braço. E aí não vai ter perigo de furar a peça, nem a criança. Essa ponta aqui, vou diminuir, apertando assim com o alicate, pra ficar bem pequenininha, a gente conseguir passar lá dentro. E essa outra também. Desse jeito ela não vai passar pro outro lado ali da peça. Pra deixar ainda mais seguro, a gente vai passar aqui um durex nessa parte aqui, nesse meio. Para juntar essas partes, até para quando a gente estiver costurando ficar mais fácil e não machucar a gente também. Pode ser uma fita crepe, uma fita isolante, um esparadrapo, qualquer coisa que segure essa pontinha aqui. Também não precisa exagerar tanto. Agora, esse meio que a gente acabou de passar essa fita, eu vou dobrar, quase que juntando os dois bracinhos, ó. Por isso que é importante passar a fita bem aqui em cima, para não furar. Ó, juntei aqui, como se fosse um cabide. E isso aqui a gente vai encaixar no bracinho. Vou puxar aqui os fios que a gente deixou ali pra dentro. E agora a gente tenta encaixar os dois ao mesmo tempo. Por isso que a gente fecha bastante assim, ó, pra ficar no mesmo formato, tá vendo? Mesma altura aqui. Encaixa o primeiro bracinho, encaixa o outro e agora a gente só, ó, como desce fácil. Empurra aqui, até chegar ali embaixo na pontinha. Chegou, tudo bem, pode deixar essa passando assim um pouquinho, não tem problema, porque a gente ainda vai costurar mais um pouco. Esses dois fios, a gente consegue arrematar agora. Aqui, ó. Puxa os dois, eles são do braço, e aqui com o bracinho pra baixo, a gente consegue fazer dois nós. Lembra de deixar o braço pra baixo, porque se estiver com o braço aberto, e a gente fizer esse nó, ele vai ficar mais apertado, e aí depois o bracinho não vai conseguir descer. Vai acabar deformando. Isso primeiro. Segundo, você pode cortar ou você pode só deixar aqui dentro. Faz parte do enchimento. Se você conseguir puxar aquele fio da perna, aqui, ó, não tiver perdido lá no enchimento, puxa ele aqui e aqui você junta isso aqui. Um por um lado, o fiozinho da perna aqui, e aqui você faz dois nós. Só. Mas geralmente não precisa fazer, porque ele não vai se desmanchar. Então, vou deixar ele aqui dentro. Vamos continuar fechando. Próxima carreira, eu vou começar aqui com um ponto, uma diminuição. Agora, eu vou seguir a sequência de 2 pontos e uma diminuição. A gente vai fazendo 2 pontos e uma diminuição. Chegando aqui no final, em cima do marcador, vou colocar um ponto sozinho. A gente termina essa carreira com 18 pontos. A gente termina a carreira fazendo um ponto sozinho. Peraí que eu peguei o marcador. Pronto. Marcador pra cima. Agora a gente vai fazer um ponto e uma diminuição, sempre intercalando. Um ponto, agora diminui. Depois um ponto e uma diminuição. A gente vai fazendo assim. No final a gente fica aqui com 12 pontos. Passo o marcador para cima e depois eu vou fazer 7 carreiras contornando os 12 pontos que a gente vai ficar, que vai ser o tubinho do pescoço para depois a gente só encaixar a cabeça. E aqui a gente vai colocar enchimento
Eu tinha colocado até essa cinturinha, né? Vamos terminar aqui. Depois que a gente subir essas 7 carreiras, a gente preenche a parte do pescoço. Mas agora a gente preenche toda essa parte aqui até o braço. Depois das 7 carreiras, eu já coloquei enchimento até aqui em cima e a gente vai fechar agora, fazendo aqui 6 diminuições seguidas. Pegando só aqui na alcinha da frente. Ó. A gente vai contando. 1, 2, vai fazendo assim até o final. Chegando aqui no final, eu vou cortar o fio. Pode puxar aqui da agulha, tirar o marcador. E aí eu vou passar esse fiozinho aqui para uma agulha comum. Agora a gente vai finalizar com essa agulha, pegando só a alcinha aqui de cima, né, da frente. Vou passar lá para trás. Agora aqui, para baixo, para cima, para baixo. Tô pegando só uma alcinha. E por último, para cima, e eu termino aqui para baixo. Segura aqui na lateral e puxa. Fecha tudo. Vou encaixar a agulha aqui no meio e vou trazer para essa parte aqui de trás do pescoço. Em qualquer ponto. Ó. E aqui vou puxar até deixar bem fechadinho aqui, ó. O pescoço fica bem durinho e eu posso cortar, porque essa parte vai ficar para dentro da cabeça. Não vai ter como desmanchar. Terminamos então o corpinho. Vamos trabalhar agora na peruquinha da vovó. Eu vou usar um cinza. Pode fazer da cor que quiser, inclusive da mesma cor ali do cabelo da Chapeuzinho, o marrom escuro. E a gente vai começar aqui o mesmo processo que foi aqui da cabeça. Na verdade é a mesma receita, só vai mudar porque algumas carreiras a gente vai fazer pegando na alça de trás para poder deixar a alça da frente livre pra gente fazer os cachinhos. Então começa aqui com o anel mágico e 8 pontos aqui dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nesse último ponto aqui eu vou colocar um marcador. Gostei desse rosa, tá bem chamativo. Vou usar ele como marcador. Aqui eu vou começar fazendo um pontinho e no próximo 3 pontos juntos, que vai ser o meu aumento triplo. Por isso que tem a T aí. 2, 3. Então, a gente vai intercalando assim. Faz um ponto e no próximo 3 pontos juntos. 1, 2, 3. Vou fazendo isso até chegar em cima aqui do marcador. A gente vai chegar em cima do marcador e vai ter que fazer aqui 3 pontinhos, que é esse aumento triplo. Aí depois eu não preciso nem contar porque deu certo. Vou fechar aqui um pouquinho esse começo aqui, ó, pra deixar bem fechadinho assim, não ter buraco. E a gente termina então com 16 pontos essa carreira. Cheguei aqui no final, aí deu aqui ó, os 3 pontinhos em cima do marcador, então deu certinho, temos 16. Vou passar esse marcador pra cima. E agora, nessa carreira, a gente vai fazer pegando só na alça de trás. A gente vai deixar a alça da frente livre para poder fazer cachinho. Começo aqui fazendo 2 pontos. 1, 2, um aumento triplo. Então, 3 pontinhos aqui dentro. 1, 2, 3. E agora a sequência de 3 pontos e um aumento por 3 vezes. No final, vou terminar fazendo um pontinho exatamente aqui em cima do marcador. A gente vai terminar essa carreira aqui com 24 pontos. Sempre na alça de trás, tá? Então, essa parte aqui a gente já passou, porque a gente já passou pela cabeça. Fica um pouquinho mais fácil. Marcador pra cima. Próxima carreira, eu vou começar aqui com 3 pontos. Agora, pegando o pontinho normalmente, ó, pegando as 2 alcinhas. 1,
2, 3, vou fazer um aumento triplo aqui na lateral, 2, mais um, 3. Agora a sequência de 5 pontos. 5 pontos e um aumento, a gente faz assim por 3 vezes. No finalzinho, termino fazendo 2 pontos, pegando a carreira normal. Só na próxima que a gente vai fazer pegando na alça de trás. A gente vai sempre intercalar. Uma pegando certinho, a outra pegando na alça de trás. Usando a alcinha de trás, começo fazendo 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Aumento triplo aqui na lateral. E agora a sequência de 7 pontos. 7 pontos e um aumento por 3 vezes. No finalzinho, termino fazendo 3 pontos. A gente vai terminar essa carreira aqui com 40 pontos na alça de trás, ela toda, tá? Penúltima carreira de aumento. A gente começa aqui com 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aumento triplo. Então, 3 pontinhos aqui. 1, 2, 3. E a sequência de 9 pontos e um aumento por 3 vezes. E aí, chegando aqui no final, eu vou colocar 4 pontos até chegar no marcador. A gente termina essa carreira com 48. Essa aqui é pegando os pontos normalmente. Eu falei que essa aqui seria a penúltima carreira de aumentos, mas na verdade foi a última. Essa aqui com 9. Temos 48 pontos. E agora a gente vai fazer também esses 48 pontos, só que trocando de ponto, como tá na receita. Vamos começar então com 9 pontos. E aí também usando a alça de trás. Também não, né? Porque a gente tá intercalando. A última não foi. Então, usando aqui a alcinha de trás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora 2 meio ponto alto. A gente laça aqui primeiro. Vou encaixar aqui e fazer como um ponto baixo. Traz o fio pra frente, laça e tira tudo. De novo, primeiro eu laço, encaixa aqui, traz o fio pra frente, laça e tira tudo. Agora 27 pontos altos. A gente vai até essa outra lateral aqui com ponto alto. Laça, encaixa aqui, traz o fio pra frente. Até então foi igualzinho o meio ponto alto, né? Só que agora eu vou laçar e vou tirar apenas 2 aqui da agulha. Fiquei com 2, laça e tiro o restante. Lacei aqui, vai encaixar, traz o fio pra frente, laça, tira 2, laça e tira 2. A gente vai fazendo assim por 27 pontos altos. Lembrando que é só na alça de trás, tá? Vinte e 27. Agora, 2 meio ponto alto. 1, 2, e a gente termina aqui, chegando até o marcador com 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou passar o marcador pra cima. E a gente vai fazer agora pegando o ponto normalmente, mas seguindo a mesma coisa. Aqui, ó. Pega o ponto normal. Vamos começar aqui com 9 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora 2 meio ponto alto, pegando as 2 alcinhas do ponto, normal. E vou seguir de novo por mais 27 pontos altos, pegando também aqui, ó, nas 2
alcinhas do ponto. A gente vai fazer assim até chegar aqui. E aí a próxima carreira vai ser igual também, só que pegando na alça de trás. Então vou deixar escrito aqui essas próximas duas pra gente poder fazer sozinho. Cheguei aqui no final, cortei o fio. Vou puxar aqui e a gente vai emendar ele. Já vou começar aqui com um nó corrediço, pra gente poder fazer mais uma carreira. Pronto, nó corrediço. A gente vai contar aqui os 9 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí aqui, no lugarzinho onde era para ser um meio ponto alto, onde a gente fez esse meio ponto alto anteriormente, a gente vai fazer aqui ponto baixo. Vou fazer 2 pontos baixos aqui, ó. Um no próximo também. Agora 2 meio ponto alto. 2. E vou fazer 23 pontos altos, até chegar ali do outro lado. Pegando nas 2 alcinhas do ponto, normalmente. Agora, 2 meio ponto alto, a gente vai fazer igualzinho foi lá no começo. E vou terminar aqui com 2 pontos baixos. Ponto baixo, no próximo também. Agora eu vou fazer aqui uma correntinha, vou virar a peça, e a gente vai fazer pegando nessa alcinha de cá. Vai ser a da frente. Agora, vou começar aqui, pula a primeira correntinha, vou no primeiro pontinho, primeiro ponto baixo, só nessa alcinha da frente. E vou fazer aqui, ó, 2 pontos baixos, um no próximo também. Agora, 2 meio ponto alto, só nessa alcinha de cá. Um, próximo aqui também. E agora, segue fazendo 23 pontos altos, pegando toda a carreira nessa alcinha da frente. Porque aí, desse jeito, nessa parte de cá, ó, vai ficar livre essa alcinha aqui pra gente poder fazer os cachinhos. Então, seguir agora com 23 pontos altos. Depois dos 23 pontos altos aqui, a gente faz, então, 2 meio ponto alto. 1, 2, e termino com 2 pontos, ponto baixo mesmo. Do mesmo jeitinho que a gente começou. E aqui eu posso cortar o fio. Vou começar aqui com um nó corrediço. A gente já vai começar aqui, então, os cachinhos. E aí, a gente vai pegar aqui nessa alcinha que a gente deixou passar. Encontra aqui o começo dela, ó, e depois ela vai fazendo, assim, uma espiral. Repara como que dá pra seguir? Então, já no primeira alcinha, a gente vai encaixar aqui e vai fazer, então, ponto baixo. Vou fazer aqui, então, 8 correntinhas pra gente poder subir esses caixinhos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou pular essa primeira correntinha. Na segunda, vou voltar fazendo aumento. Então, vai ser um aumento para cada correntinha que a gente tem aqui. Não precisa contar, não, que vão ser 7, no caso. É só botando 2 para cada alcinha que a gente tem, até chegar ali no final. Eu testei vários tamanhos de caixinhos diferentes e com várias separações diferentes também. E eu acho válido que você também teste. Aí, dependendo do fio que você estiver usando, talvez não precisa fazer tantos caixinhos assim. A gente consegue deixar mais separado aqui. Eu tentei deixar 2 pontos de separação entre um caixinho e outro, e pra mim ficou muito espaçado. Então, vou deixar um pontinho só. Então, chegando aqui na base, vou fazer um ponto de separação. Ponto baixo.
na próxima alcinha, eu já vou começar de novo. Ponto, já sobe as 8 correntinhas. Então, aqui, sempre vou trabalhar com 2 pontos. Esse ponto baixo, eu subo as alcinhas, volto fazendo um aumento para cada. Quando chegar no final, na base, vou fazer um ponto baixo de separação. E aí, recomeça. Ponto baixo, sobe o fio, ponto baixo de separação. Você pode testar aí com 3. Faz o ponto baixo, sobe os fios, volta fazendo aumento, 2 pontos de separação. E aí, recomeça. O ponto, faz o fio, 2 pontos de separação. Para você testar, ver se tá muito pertinho um cachinho do outro, que às vezes a gente consegue fazer assim, durante a troca ali da peça mesmo, tá? Principalmente aqui na frente, onde fica bem pertinho um cachinho do outro. Se você sentir que tá ficando muito apertadinho, coloca 2. E aí, desse jeito, o resultado final, ele vai ficar muito bom, independente se você deixar com 2 espaçados ou um só, a diferença é que vai ficar muito mais cheio se você deixar com um pontinho só de separação. Mas ainda assim vai ficar bem cacheado. E aí você pode trocar de vez em quando, deixar aqui, ó, como essa parte fica muito pertinho uma da outra, pode deixar 2 pontinhos de separação. Já nessa parte aqui de trás, ó, a distância é muito maior de um pro outro. Então aqui nessa parte de trás a gente pode deixar com um ponto só de separação. Vai sentindo aí, conforme você for tecendo seus cachinhos. A partir do momento que a gente faz aqui, ó, o cachinho, a gente tem que ajudar com a mão para ele ficar no formato, porque aqui, ó, é assim que fica, e aí a gente só ajeita, pronto, fez ali o cachinho, deixa parado. E aí aqui, já tô no segundo cachinho, né, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pulo o primeiro, já volto fazendo aqui 2 pontos para cada um. E vou continuar fazendo assim o cachinho por toda a volta, seguindo aquela espiral que a gente viu ali dessas alcinhas aqui da frente. Agora, esse fiozinho aqui do começo, esse nó corrediço, eu já vou facilitar e passar ele lá pra parte de dentro. Porque senão depois a gente vai perder ele aqui no meio. E aí aqui, ó, já faço 2 nós, a gente já termina com isso. Então, essa parte aqui vai ser só de repetição, dá pra fazer na frente da TV, só girando aqui, fazendo esses cachinhos, montando essa peruquinha. Terminei aqui a primeira voltinha pra mostrar como que a gente vai fazer aqui, ó. Não é uma espiral muito certinha, porque quando a gente chega ali no final, acaba parecendo que tá um pouquinho acima, né? A gente termina, e aí a outra já tá aqui em cima, sabe? Ela não fica completamente retinha assim. Mas aí a gente consegue pegar do mesmo jeito. Então aqui, ó, tá vendo? É como se estivesse numa carreira abaixo. E aí aqui já começa numa carreira acima. Mas tá aqui as alcinhas e a gente já começa fazendo aqui, ó, de novo. Não se preocupe em deixar todos os cachinhos bonitinhos, organizados. Eles vão ficar amassados porque a gente tem que ficar pressionando pra poder segurar direitinho pra costurar. Depois a gente organiza. Mas era só pra mostrar essa parte aqui pra gente poder passar pra carreira de cima. E aí, quando terminar de completar essa volta, vai ser aqui embaixo, ó. Nessa alcinha aqui. E aí, a próxima, tá vendo? É um pouquinho só mais em cima, mas não faz diferença, não. A gente pega nessa aqui de cima e continua. Olha esse tanto de caixinho, que bonitinho. E aí, cheguei aqui no finalzinho das alcinhas que ficam na frente. E eu quero mostrar que a gente ainda vai continuar seguindo, fazendo em espiral mais essa carreira. Aqui, ó, foi no último das alcinhas da frente aqui. Agora a gente vai pegar ainda na alcinha da frente, dessa parte aqui, nesses 9 pontos. E depois a gente segue por essa parte aqui de trás, ó, nessas alcinhas, aqui atrás. Seguindo, assim, até a gente chegar aqui no final. Cheguei aqui no final dessa carreira. E aí a gente vai passar aqui pra carreira de cima e vai voltar fazendo também cachinhos nessa ponta aqui. E aí quando chegar aqui no final, acabou, né? A peruquinha já fica toda pronta. Então, chegando aqui no final, ó, a gente vai usar a alcinha ali da frente. Pra poder fazer, vou subir aqui as 8 correntinhas. 4, 5, 6, 7, 8. Volta fazendo normalmente
Só quero mostrar ali como que a gente vai fazer essa virada. Cheguei aqui no final, no último aumento. Já tem aqui o cachinho, ó. E aí a gente vai virar aqui. E aí a gente já pega desse outro lado de cá. Faz ponto baixo aqui, pra finalizar esse cachinho. No próximo, ponto baixo. E já começa aqui fazendo os fios. Agora, desse lado. Pode pegar o ponto normalmente, precisa ser uma alcinha só não. Pega o ponto inteiro, como eu peguei aqui. E a gente volta fazendo mais uma linha de cachinhos aqui no final, pra ficar essa parte na nuquinha. E aí, chegando aqui, a gente acaba. Esse aqui é o último cachinho. E aí, a gente vai terminar certinho aqui, ó, com um pontinho. Sobram 2 pontos, né? A gente vai terminar aqui com um pontinho só. Posso cortar esse fio e a gente vai emendar eles. Agora, fazer o arremate de todos os que sobraram aqui. Tem 3 fiozinhos nessa lateral. A gente vai unir todos eles. Trazer mais pra cá, por essa parte de dentro, com a agulha. E faz os 2 nós. E aí, tem aqui já esses 2 do anel mágico, que já tá bem pertinho, e o daqui a gente também vai caminhar ele aqui por dentro para poder chegar aqui. E aí, com esses 3 fios juntinhos, a gente deixa 2 para um canto, um para o outro e faz os 2 nós, mantendo todos os nozinhos para a parte de dentro, pra gente colar sem problema nenhum, para não ficar parecendo um nozinho. Agora que a gente já fez aqui, ó, o nozinho, os 2 já estão aqui para a parte de dentro, a gente consegue fazer a cabecinha. A gente vai então bordar o rosto aqui e começar pelas orelhas, tá faltando aqui. Então, vamos começar com um nó, com um anel mágico. E aqui dentro 6 pontos. Deixa um fio grandinho aqui desse anel mágico no começo, que a gente vai precisar dele. Então, faz o anel mágico. 6 pontos aqui dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí a gente corta aqui mais ou menos no mesmo tamanho. Pode puxar aqui, ó. Pronto. Esse fiozinho que tá pra parte aqui de dentro, ó, de baixo, a gente puxa pra poder fechar o anel mágico. E aí, esse mesmo fio, eu vou passar ali por esse primeiro ponto, pro lado de cá. Então, com a agulha de crochê assim, de cima pra baixo, a gente passa aqui por dentro dos pontinhos. E aí, puxa esse fiozinho pro lado de lá. Desse jeito, eu fico com uma pontinha em cada lado, ó. Tem essa do lado de cá e essa aqui do lado de cá, assim, ó. Vou fazer de novo. Então, deixa um pouco grande aqui, pra ser desse mesmo tamaninho aqui, ó. Anel mágico. 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou cortar aqui no mesmo tamanho. Pode puxar para tirar ele aqui da agulha. E aí, o fiozinho que fica aqui na parte de baixo, a gente fecha, apertando assim, puxando. E eu vou encaixar ele no primeiro ponto, passando aqui por dentro de novo. E leva ele lá pra trás. Aí fica um em cima e um embaixo. Aperta mais, puxa mais depois que você passar ele aqui pra cima, pra orelhinha ficar bem apertadinho, pra não ter buraquinho. Ó, é esse aqui que ficou na parte de cima. A gente consegue fechar ainda mais o anel mágico. Agora temos aqui essas 2 orelhinhas, a gente vai encaixar aqui na cabeça. Eu vou contar aqui, ó, nessas 3 carreiras dos olhos, aqui, 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, no 6º, a gente já vai grudar aqui essa orelhinha. Vou colocar ela virada assim pra frente. E aí, eu vou puxar aqui na parte de baixo o fio da parte de baixo. Vou encaixar aqui no mesmo lugar. E eu vou sair aqui, ó, num pontinho da parte de cima. E puxa o fio que está na parte de cima.
Então, eles entram aqui, ó, por pontos separados, mas saem no mesmo ponto. Desse jeito eu consigo fazer aqui 2 nós, sem que ele se solte. Então, aqui, ó, 1, 2, e aí eu posso cortar a rente e empurrar o nozinho ali pra parte de dentro, ó. Pronto. Ela já tá orelhudinha. Pro outro lado agora. Temos aqui as 3 carreiras do olhinho. Vou contar 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. No 6º, vou encaixar aqui, ó. Pegando esse primeiro pontinho aqui, dessa parte de baixo. E eu vou puxar o fio da parte de baixo. É parte de baixo que eu chamo porque tá aqui no pescoço, ó. Vou encaixar aqui no mesmo lugar e eu vou ali pro mesmo pontinho, só que na parte de cima. Porque é a parte de cima da cabeça. E vou puxar o outro fiozinho. E aí, fez aquele mesmo movimento, ó. Tá separado aqui por um ponto e eles saem no mesmo pontinho aqui, ó. E aí eu consigo puxar e fazer 2 nós. Corta a rente. E empurra esse nozinho ali pra dentro. Ó, ela já tá com as orelhinhas. Fica grande assim porque também olha o tamanho do cabelo, né? Depois isso aqui vai cobrir um pouquinho e vai ficar um tamanho maravilhoso essas orelhinhas. Não vai ficar orelhudo assim. Peguei aqui um fio branco e já encaixei na agulha pra gente poder fazer o detalhe fofinho do olho pra deixar ele com um certo brilhinho. Eu vou começar aqui, pode ser em qualquer pontinho. E a gente vai pegar por essas 3 carreiras aqui do olho. Tenta pegar o mais perto possível. Sei que tem a trava aí que ela atrapalha um pouquinho, mas tenta pegar bem pertinho para esse brilhinho ficar bem bonito. A travinha prende a agulha de passar. E aí tem aqui, ó, 1, 2, 3 carreiras. Aqui em cima, já passo lá pro outro lado. Eu não vou conseguir sair exatamente aqui no cantinho onde eu quero, mas tenta sair perto. E aí, tem que encaixar no mesmo lugar. Cuidado para você não pegar um fiozinho a mais ou passar até por dentro do fiozinho branco. Vou sair aqui realmente onde eu quero agora, ó, nessas 3 carreiras, bem pertinho aqui do olho. Olha lá, voltou, saiu daqui de cima. Pula as 3 carreiras, vou encaixar bem aqui embaixo e vou lá pro começo, no mesmo lugar onde eu entrei. Tem que ser no mesmo lugar, tá? Pronto. Eu deixei assim, sem organizar, pra gente poder puxar juntinho, porque é muito legal. Aqui, ó, quando a gente faz assim. E aí, repara que nem sempre ele fica organizado ali na lateral. Ele vai ficar, esse fio ali organizado, por pressão. A gente vai deixar ele aqui de lado e a gente puxa. Ele vai ficar nesse movimento aqui, ó, por pressão assim, de ficar puxando aqui embaixo. Olha lá. E aí ele organiza assim. Se for necessário, se você não estiver conseguindo fazer desse jeito, porque ele tá entrando e ficando atrás do olhinho, você pode pegar um pouquinho de cola, prender aqui e puxar o fio pro lado. Não é o ideal, mas funciona muito bem. Pro outro lado aqui, ó, ajeita ele, deixa pro lado certo e aí só puxa, tá vendo? Ele mantém esse formato aqui, assim, arredondado. Já tem os 2 fiozinhos aqui, com o brilhinho certinho. Então, consigo fazer agora os 2 nós. 1, 2. Corta a rente e empurra esse nozinho. Olha esse olhinho como é que fica muito bonitinho.
Agora, pra gente poder bordar o nariz, mesma cor da pele, vou começar em um ponto qualquer. Eu vou evitar aquele mesmo pontinho que a gente fez do brilhinho dos olhos, tá? Vou pegar um pouquinho só embaixo. E aqui eu vou usar alfinete pra gente poder marcar. A gente vai colocar nessa carreirinha aqui, bem no meio. Tem que ser bem no meio aqui, ó, dos olhinhos. Então, você marca assim, ó, onde você encontrar o meio. Esse nariz aqui, ele vai ter de 2 a 3 pontos no máximo. Se você estiver reparando aí que tem 4 pontos, reduz. Põe só 2. E aí, preciso encontrar nessa carreira aqui, ó, bem embaixo dos olhos, o meio. E aí, ó, separei esses 2 pontinhos aqui pra ficar no meio. E ver se realmente tá, ó, tem 2 pontos aqui pra baixo, tem 2 pontos aqui pro lado de cá. Então, tá bem aqui no meiozinho. E aí, então, desse fio aqui, eu já vou pular e encaixar ali onde tá esse alfinete. Agora fica fácil, né? Nem preciso mais deles. Deixa um pouquinho de fio pra gente fazer o nozinho. Agora eu vou passar aqui esse fio 4 vezes, pegando esses 2 pontos. Então, peguei aqui, ó, primeira vez. Vou fazer de novo, mirando ele um pouquinho mais pra cima. Já é a segunda vez. Veio até um pouquinho de enchimento. Vou fazer de novo, só que agora mirando um pouquinho mais pra baixo. Aqui, ó, pra deixar o fiozinho nessa parte aqui de baixo, ó. E agora passando aqui, bem pelo meio, eu vou sair no mesmo lugar onde eu entrei. Ó. Não aperta muito esse, que é pra ficar com um certo voluminho. Aqui, ó. Deixar um volume nesse narizinho. E agora eu consigo fazer aqui os 2 nós. 1, 2. Corta e empurra ali pra dentro, ó. Narizinho prontinho. Vamos pra sobrancelha. Mesma cor que a gente fez a peruquinha, esse cinza. Eita. Vou cortar aqui o pedacinho. Agora aqui, a gente vai encaixar em qualquer ponto. Tentar facilitar, porque depois eu vou ter que passar do lado de cá, cruzando isso aqui tudo, né? Então é mais fácil que seja mais aqui pro meio. A gente vai fazer essa sobrancelha pegando o tamanho dos olhos. E os olhos têm 4 pontinhos. Aqui, ó, do cantinho desse brilho até a pontinha aqui, ó, são 4 pontinhos. Eu vou pular só uma carreirinha aqui. Então, já consigo encaixar aqui em cima, ó. E aí eu vou mirar esses 4 pontos. 1, 2, 3, 4, mas não vai ser na mesma linha. Vai ser uma acima, desse jeito. Daqui eu já vou passar pro lado de lá. Mira aqui, ó, o tamanho desses olhinhos também. Aqui os 4 pontinhos. Na mesma carreira. Ó. Conta aqui os 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Só que aí não vai ser aqui em cima, vai ser um abaixo. Que é pra poder ficar um pouquinho assim na diagonal. Eu venho aqui pro mesmo lugar de onde eu comecei. Sobrancelhinha, então, já posta. Fica bem clarinho, né? Porque tá ficando grisalho. Fiz aqui os 2 nós, então corta a rente e empurra esse nozinho ali pra dentro. Agora a gente vai juntar esse cabelo aqui com essa cabeça e vai ser o mais fácil que a gente já fez até então, porque a gente só vai passar cola aqui em tudo e depois juntar aqui, assim, ó. Vai ser bem fácil. Geralmente a gente faz fio por fio pra poder modelar.
Então, vou começar aqui, ó, passando cola na base. Repara, tem que passar aqui, ó, nessa pontinha que é onde vai ficar preso, bem na testa dela. Essa parte menor, aqui. Pronto. A gente vai encaixar agora com muita calma, porque já passou cola em tudo. Afasta os cachinhos que tem aqui na parte de baixo. E aqui, a gente tem um quadrado, né? Então, tem que encaixar esse quadrado certinho aqui. Vamos com calma e assim, ó, de trás pra frente. Porque se a gente encaixar muito aqui embaixo e cobrir as sobrancelhas, depois quando a gente for puxar, a cola ainda tá molhada, né? Então, vai dar pra puxar. Só que vai ficar tudo melado de cola aqui. Então, é mais fácil que a gente faça o contrário e puxe pra frente o que precisar. Então, vou encaixar aqui, seguindo o formato ali do quadradinho. E agora, como uma peruquinha mesmo, a gente vai encaixar aqui, ó. Pra ver se é o suficiente. Encaixa assim, ó. Viu? Bem fácil. Então, tá preso ali. Bem cabeludinha. Se fosse um senhorzinho, ele não ia ter tanto cabelo assim, não. O senhorzinho ele já iria fazer um pouquinho mais calvo. Tentando mostrar essas orelhinhas aqui, ó, bem na lateral. Então, aqui é só organizar os cachinhos mesmo, pra orelhinha dela aparecer. Aqui, ó, bem embaixo do cachinho, apareceu aqui uma orelhinha. Agora a gente vai fazer esses óculos aqui, a gente vai tentar fazer aqui junto. Eu cortei com um pedacinho, vou deixar uma grande dica aqui, quando você for cortar aqui, ó, o arame, tira o dedo da frente. Eu não entendi como, mas eu tava cortando assim e fechou. Quando cortou o arame, aí cortou o dedo também. Então, uma grande dica, tirar o dedo da frente. Eu peguei aqui essa parte da cola, que é redondinha, pra ver se funciona bem aqui com o formato do tamanho dos olhos. E também esse vidrinho aqui de esmalte, pra ver se essa volta aqui é o tamanho suficiente. Então, a gente vai testar juntos agora. Vou deixar essa parte reta aqui e já vou dar a primeira voltinha aqui, fazer redondo os óculos, porque é mais fácil. E porque eu também não sei fazer de outro jeito. Nem sei se eu sei fazer desse jeito aqui. Mas, ó, fiz aqui a primeira voltinha. Ficou muito grande. Eu vou tentar diminuir aqui um pouquinho essa voltinha, esse círculo que a gente tá tentando fazer. E aí vai encaixando aqui, ó. Ficou um pouquinho menor, já ficou mais interessante. Vou trazer ele até o meio, aqui. E aí esse arame é tão fininho que dá pra dobrar com a mão mesmo. Nem precisa daquele alicate. Desse tipo de alicate aqui. Acho que a gente não vai precisar, porque esse aqui é o tamanho 22 do arame. Mas se você tiver um maiorzinho aí, não tem problema não. Usa ele. Mais grossinho. Então, a gente basicamente só vai fazer essas voltinhas aqui, ó. Tenta deixar o mais redondo possível o tamanho aqui. Essa distância vai ser dos 2 pontinhos aqui do nariz, ou 3, né? Depende aí do tamanho do seu. Vou usar aqui só para deixar ele bem retinho. Essa parte aqui do alicate. Vou deixar essa voltinha aqui bem redondinha. E aí, apesar de não ser do mesmo tamanho, eu vou usar essa parte aqui do esmalte só para manter ele bem redondo também. E depois eu diminuo.
Ah, não achei difícil de fazer, não. Gostosinho. Pronto, já temos aqui. Agora é só detalhes. Diminuir um pouco. É só puxar aqui, no meu caso aqui, porque ele é fino, né? É só puxar que ele vai diminuindo. E aí, essa parte aqui, a gente vai dobrar ali pra trás. Essa lateral aqui, ó. Só pra ficar bem retinho. Essa parte. Ainda acho que tem um maior do que o outro. Eu acho que esse aqui tá maior do que o lado de cá. Mas aí, a gente vai só ajeitando. Vou diminuir aqui o tamanho pra facilitar. Tiro o dedo de trás. E aí, ficar encostando aqui o tempo todo pra saber se tá num tamanho bom. Se dá pra diminuir um pouquinho mais. Ó, esse lado aqui tá bem maior do que o lado de cá. E aí eu vou puxando até conseguir diminuir ele um pouquinho mais. Mas a partir do momento que você faz o primeiro, e principalmente se você acha um molde certinho, eu acho que se fizesse nessa parte aqui branca, teria dado mais certo. É, porque é menorzinho. Então posso tentar ajustar nessa parte aqui, ó. Porque desse jeito ele não vai ficar amassadinho. Ó, gostei. Vou ajustar pra essa parte aqui. Acabou modificando um pouco aqui onde tava a linha ali de cima. Então vou descer ela só um pouquinho pra cá, ó. Vai ficar um pouquinho amassadinho. Mas faz parte. Deixa eu ver agora. Ainda acho que esse lado tá um pouquinho diferente. E a gente só vai ajustando aqui até ficar um tamanho interessante. Ali, quando você chegar no resultado bom, a gente corta ali um pouquinho ainda menor essa lateral pra gente só encaixar os óculos aqui. Não precisa ser tão grande assim. E é por isso que eu também não tô tão preocupada com a lateral amassadinha, do jeito que ficou amassadinho aqui, porque a gente vai encaixar ele aqui, né? Vai espetar na pontinha aqui da cabeça, ó, no cantinho. Ah, eu botei uma carreira acima, por isso que tá encostando aqui nos olhos. Vamos tentar botar aqui na mesma carreira, ó. Ali da pontinha dos olhos, eu botei uma acima só. Descer aqui. Ah, agora sim. Que bonitinha. Bom, tem muitos jeitos de fazer isso aqui. É o primeiro que eu tô trazendo aqui com óculos, né? Mas aqui, nessa parte de baixo, tá vendo que fica abertinho? Você pode fechar aqui com fio. Vai passando um fio de uma outra cor, qualquer cor, na verdade, só para poder pintar aqui como se fosse a armação mesmo dos óculos. Se quiser, é um jeito também de juntar essas alcinhas aqui. E aí você vai passando assim, ó, se quiser fazer essa armaçãozinha. Tá vendo? Vai ficando bem pequenininho. E você vai passando, passa um pouquinho de cola dessa aqui que a gente tava colando o cabelo.
para poder pintar o arame. Um pedacinho de durex também funciona. E aí você consegue fazer armações coloridas para poder deixar. E aí poderia ficar assim, ó, essa parte mais grossinha e que vai ter a cor, você deixa para cima, desse jeito. A mais fininha, que não vai ter nada, deixa um pouquinho para baixo. Então, foi um jeito fácil de fazer esses óculos. Outra coisa, além de só espetar aqui, como a gente fez aqui no cantinho dos olhos, que eu adorei isso. Ó, deixa aqui. E depois a gente pode dar um pontinho. Que aí também é um jeito de prender essa parte aqui. Dá um pontinho aqui embaixo. Com o fio, encaixa o fio e prende ali, que aí não vai soltar. E vai juntar essas partes aqui também.